Pessoal, os musicais. Os musicais, eles se aproximam um pouco mais do gênero ópera em termos de tessitura. Porque a tessitura dos musicais ela já vai englobar aí a entrada na passagem alta. Ou seja, ela já vai englobar aí a nossa quarta oitava. A tão famigerada quarta oitava. Por quê? Porque, dentre os outros estilos, o último que nós estudamos foi o estilo MPB. E o estilo MPB você canta na tua voz de cabeça, sem passar para passagem alta e nem agudos. O estilo MPB, ele em si, em questões de técnica, ele é mais fácil do que ópera e do que um musical. Por quê? Porque o estilo MPB se concentra em apenas uma região. Claro que envolve aí uma questão interpretativa, né? O estilo MPB são poesias cantadas. Mas em termos técnicos, é uma tessitura muito menor, porque o musical, ele abrange aí toda a nossa terceira oitava. E vão ter musicais que vão adentrar a passagem. Não vai ter o Fá nem o sustenido, que são aí as últimas da passagem alta. A nossa passagem alta ela se concentra aí em 5 notas. Mas o musical em si ele não vai ter todas. Porém, ele vai ter toda a nossa oitava 3, desde o Dó e até o Mi. Não são todos que vão ter esse Mi, mas fato é que em alguns musicais eles faziam questão de incorporar esse Mi. E aí tinha que pegar um cantor preparado, se fosse homem tinha que ter aí o seu falsete, ou então uma voz misturada potente e bem colocada. E se fosse mulher, então teria que ter aí uma boa voz de mezzo para soprano, porque a contralto aqui assim nessas notas de passagem ela já começa aí, dependendo da contralto, pode aí se ver em maus lençóis. Mas então a tessitura ela se parece um pouco com a ópera. É claro que a ópera vai cantar a quarta oitava inteira. Isso, por exemplo, a soprano vai cantar a quarta oitava inteira. E mais ainda, que é a faixa de Mozart, lá, uma das mais difíceis da Rainha da Noite. Então, o musical ele tem dessas. Porém, ele é todo médio para passagem alta. Então percebam a diferença. Enquanto que o gospel, que nós ainda vamos retratar aqui no canal, retratar, não sei se seria a palavra certa, nós ainda vamos destacar aqui, fazer um vídeo único para. Enquanto que o gospel, aqui é só um comparativo rápido, enquanto que o gospel se concentra nas regiões graves, musical então, ele vai estar se concentrando na região média para passagem alta. Então, e como é que você vai cantar isso? Bom, como já é sabido, para todos que me acompanham aqui, sabem que eu sempre cito a nossa terceira oitava como nossa voz de cabeça. Nós cantamos a terceira oitava, a nossa voz de cabeça. E como é que é a nossa voz de cabeça? Nossa voz de cabeça é isso aqui. Peraí. Nossa voz de cabeça leve e natural. Essa mesma voz a qual eu tô falando para vocês me ouvirem. Isso aqui não é um misto, isso aqui não é um falsete, isso aqui não é nada. Isso aqui é a minha voz natural falando. Então, essa mesma voz. Memory, all alone with a memory, all alone. Só que, claro, dependendo do musical, você vai precisar ir de uma intensidade um pouco menor ou maior. Porque, por um exemplo, esse que eu cantei pra vocês é o Memorial dos Gatos. E o Memorial dos Gatos, ele tende a ser um pouquinho mais carismático no sentido fraterno, porque é um gatinho solitário, um gatinho que se perdeu pelas ruas, e ele tá cantando, tentando achar o caminho de volta para casa. Então não é aquele que você vai cantar assim, memory, all alone with the memory. Embora essa aqui também esteja na cabeça, essa voz aqui, voz branca na cabeça. Só que a diferença é que essa, vocês podem ver que ela tem mais agressividade, entre aspas, em comparação à outra. Porém, ambas estão na cabeça. Então, a preparação para você englobar, por um exemplo, o musical, vai se dar muito parecido com como você prepara para cantar a MPB, que você vai vocalizar em I, por um exemplo, preparando a região média, aqui na frente, por sobre a língua, buscando ressonador nasal. Então, como que você pode fazer para preparar para cantar musical? Fácil, você vocalizando em I, você pegando essa oitava 3 inteira e vocalizando em I, você vai fazer I,
subindo. E na tua voz de cabeça, sem sair da tua voz de cabeça. Por quê? Porque você está puxando pro I. O I naturalmente traz para a tua voz de cabeça, traz para o apoio, suporte frontal, chamado máscara. Então, a diferença é que o MPB você não precisava preparar a passagem. Mas no musical, dependendo, sim, é bom que você esteja preparado. Às vezes podem surgir pedidos inusitados ou inesperados para você cantar notas da passagem. E esse musical dos gatos, inclusive, ele tem um médio agudo no final, que é de passagem alta. Let the Mary live again. Ele tem aí um médio agudo no final. Eu estou exemplificando aqui para vocês, claro, em meio tom abaixo. Mas ele vai a um Ré sustenido 4, essa nota aqui. Essa nota aqui é um Ré sustenido 4. E percebam vocês que eu a fiz em I ainda, mesmo ela sendo uma nota que vem puxar para uma voz que seria já mista, né? Porém eu consigo misturar ainda usando a vogal I. E muitas pessoas teriam que misturar aqui para entrar na passagem alta fazendo vogal A. Então você pode vocalizar aí para preparar para o musical cantando em I, vocalize. Não é aquecimento de voz, tá? Aquecimento de voz é uma balela, você aquece sua voz falando. Mas isso aqui é uma preparação. Então sim, preparar você pode. É claro que se você tem uma boa colocação, você vai saber guiar a tua voz normalmente. Por exemplo, se eu tenho que cantar com voz de cabeça nesse estilo, então, se eu tenho uma boa colocação, eu já vou saber guiar minha voz diretamente, sem eu ter que estar preparando-a ou vocalizando para. Mas se você não tem uma colocação na cabeça já, se você não tem aguçado esse negócio de cantar mentalmente, de que antes de você abrir a boca e botar a tua voz para fora, você precisa meticular tudo na tua cabeça para que saia corretamente, se você não tem nada disso, então você faz uso deste vocalize em Mi para colocar a tua voz nas regiões da oitava 3. E posterior a isso você pode continuar na embocadura, no I para frente, para pegar as 3 de passagem alta. E você pode pegar os semitons também, que são os dois sustenidos aqui do Dó e do Ré. Porém não é obrigatório, tá? Se você alcança os tons cheios, então quer dizer que você já vai ter aí na tua... nas tuas notas você já vai ter os meios, tá? Tendo os inteiros. Então tá aí uma boa dica de como fazer, tá? A tessitura é um pouco maior do que o MPB. A tessitura também é maior do que o gospel. A tessitura ela não é maior do que música sertaneja, nem maior do que ópera, mas ela é uma tessitura maior do que esses outros dois estilos MPB e gospel. Você canta na tua voz de cabeça também, essa voz mais leve, empurrando para frente, buscando suporte nasal, tudo com a tua voz na máscara. Nas regiões de passagem, essas 3 notas de Dó, Ré, Mi, você empurra para frente e faz tua voz mista. Aqui já não tem mais cabeça apenas. Aqui você precisa misturar para poder ter intensidade suficiente para misturar nessas notas. E apenas nesses momentos dessas notas você pode então botar essa intensidade que for pedido à música.